chefes do MST acionaram o Palácio do Planalto para que o governo ajude a barrar a CPI para investigar o movimento. Havia 3 listas para pedir a abertura dessa CPI, coletando assinaturas. Essas listas foram unificadas e o número regimental mínimo foi atingido. No Salão Verde da Câmara, a senadora Tereza Cristina falou sobre a importância da CPI. Que traz insegurança jurídica, que traz problemas para o país, né? E que existem outras maneiras de se fazer reforma agrária. Ninguém aqui é contra a reforma agrária. Nós somos contra a invasão de terra. Então, eu quero parabenizar os deputados por essa iniciativa. Constantino, outra CPI eu sou totalmente a favor dessa CPI, porque é complicado você imaginar que o atual governo vá fazer algum movimento de repressão legal, jurídica, policial ao MST. Então a gente tem numa CPI uma oportunidade de chamar este movimento, né, a dar explicações, porque o que eles fazem, na grande maioria dos seus atos ali, é crime. Sem dúvida nenhuma. A rainha que vem dessa mesma turma, mas cria umas siglas novas de movimento social, segundo a imprensa, era extorsão clássica mesmo, né? Old fashion. Quer dizer, você botava lá 300 invasores e cobrava o preço da libertação. Então, nós estamos lidando com bandidos, né? Reforma agrária, blá, 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 isso é tudo um manto que oculta ou tenta ocultar a verdadeira face, a carranca horrorosa dessa turma revolucionária criminosa. Agora, sempre que a gente está discutindo uma CPI ou não, talvez valha a pena pensar quem está se mexendo muito contra, para ver onde você quer se posicionar. CPI do 8 de janeiro, o próprio Lula que diz que aquilo foi o maior atentado contra a democracia da história do Brasil, não quer investigar a fundo, por quê? Eu quero. Aí, de Amazônia, as ONGs da Amazônia, aquilo lá é um antro de esquemas, né? Muita gente ganha muito dinheiro com aquela palhaçada de manter os amazonenses como mascotes e só vendendo desinformação para o resto do mundo, que tem interesses em manter o Brasil subdesenvolvido, né, sobre aquilo. Então, tem que ter uma ONG uma CPI das ONGs da Amazônia também. E tem que ter uma CPI do MST, que é um movimento criminoso na sua essência, né? E fica aí artista falando, eles plantam arroz, até o Lula, né, falou isso na campanha. Né? E veja, eles estavam quietinhos durante o governo Bolsonaro. Agora eles enxergam um governo companheiro no poder. Então é óbvio que eles estão mais ousados e vão querer radicalizar para negociar o preço junto com os seus companheiros de Brasília. Então não dá para esperar nenhum tipo de repressão do governo federal que temos hoje. Dos governos locais, talvez. O Romeu Zema, por exemplo, já disse, cerca é feita para ser respeitada. Fez uma campanha locais suspeitos, movimentações suspeitas na beira de estrada, porque é crime. Então, eu acho que tem que ter uma CPI, sim, para investigar essa turma que nem CNPJ quer ter, para continuar operando às sombras, às margens da lei brasileira. Flávio, como antropólogo, vai lá, o que está por trás de algo como o MST? Como a gente tem que lembrar que é engraçado, porque o papel da imprensa em tudo isso também é muito vergonhoso, né? A gente tem hoje uma imprensa cadelada, totalmente submissa, que usa com toda a naturalidade, por exemplo, a expressão terrorista de maneira indiscriminada para se referir aos milhares de pessoas que estavam ali nos protestos do dia 8 de janeiro, e muitas que foram presas de maneira ilegal. Então, estamparam em manchete, né, que todo mundo era terrorista, com uma facilidade, sem nenhum tipo de critério. Por outro lado, jamais qualificou o MST dessa maneira, né? O MST que já realizou atos realmente de terrorismo, né? Atos concretos de terrorismo, invasão, destruição de propriedade, violência física contra pessoas, né? Contra funcionários de fazenda, etc., invasão de laboratórios, né? O movimento tem um histórico desse tipo de ação e nunca foi referido como terroristas, né? Curiosamente, a gente tem um caso agora de, saindo um pouco do MST, mas voltando um pouco do negócio do crime, nem os próprios criminosos ali do Rio Grande do Norte, que estão claramente fazendo terrorismo, né? Ou seja, usando o crime como uma forma de obter algum tipo de benefício político, né? Nem esses são chamados
de terroristas pela imprensa, né, que reserva o termo apenas para os ditos assim chamados bolsonaristas, né. Mas eu achei interessante essa CPI, porque essa CPI foi unificada, né, em torno, acho que tinham 3 projetos, tinha o do Salles, né, tinha o do Kim Kataguiri e do Tenente Coronel Zucco, se não me engano, acho que foi unificado em torno do requerimento dele. Essas listas, exatamente. Isso. E aí, se você começar, porque esse é o grande terror do PT, né? Se você começa uma CPI dessa, como também a CPI do 8 de janeiro, você começa a puxar um novelo, e aí provavelmente a gente teria que descambar numa CPI do Fórum de São Paulo, né? Que é o movimento que, digamos, que agrupa toda a esquerda socialista revolucionária no continente, né? Então a gente teria que ver essas relações, aí podia puxar relação do Lula com Ortega, com o regime chavista e tudo isso, né? E a gente tem que ver até onde isso pode chegar, né? E quanto ao MST, a gente tem que lembrar que, por exemplo, esse movimento, eles fizeram tudo aquilo que hoje as autoridades e a imprensa acusam os bolsonaristas de ter feito, né? Eu me lembro, por exemplo, em 2018, quando o Lula estava para ser preso, né? Que o Stedley fez uma ameaça, claro, né? Falou que avisou, ameaça citando nominalmente a Polícia Federal e a Justiça, falando, se vocês estão achando que vocês mandam no país, vocês vão ver o MST nas ruas, a gente não vai permitir que isso aconteça, né? Lembrando que, claro que o Lula não vai jamais condenar isso, porque o Lula já se referiu a esse movimento, a esse grupo, como o exército do Stedley, né? Ou seja, um exército particular, uma espécie de milícia política que atua a favor das causas do lulopetismo, né? Eu puxei aqui pela memória também, lembrando que em 2014 também o MST, o Stedley, deu uma declaração também, na época da eleição da Dilma e o Aécio, né? Ele falava claramente, se o Aécio vencesse, seria uma guerra, o MST ia incendiar o país, ou seja, isso na época não foi considerado uma ameaça à democracia, né, ameaça ao Estado de Direito, né? Nada foi feito, os caras continuaram impunemente seguindo toda a sua trajetória política, sempre com violência e sempre com a cumplicidade do PT, mesmo estando na oposição ou estando no governo, essa relação é umbilical. Então você falar de MST é você falar do PT, falar da base do PT. Então jamais vamos esperar uma condenação vinda de um governo que se constituiu com esse tipo de força, né, com esse tipo de base política e social, né? Então, mas eu acho interessante que essa CPI, espero que ela saia, provavelmente vai sair, né, pela força, pelo número de assinaturas. Eu vejo o agro muito unido nesse momento, né, muito receoso com o aumento das invasões, um aumento que era previsível no caso da vitória do PT. Então o agro está muito mobilizado, está botando muita força que essa CPI consiga criar algum tipo de freio, né? E a gente vai ver aí uma batalha, porque de um lado o MST certamente não vai parar, vai pressionar também o governo para que, digamos, que favoreça ainda mais, que dê uma retaguarda ali, que crie algum tipo de resguardo jurídico ali para essa atuação política. E a gente vai ver um embate vigoroso e vamos ver ainda se o Congresso brasileiro tem um mínimo ainda de autonomia e de fibra, né, para conseguir barrar aquilo que a gente vem vendo que é claramente um projeto de concentração de poder, um projeto totalitário de usurpação das funções do Congresso, né?